Bom, pessoal, tudo certo aí? Nós estamos aparecendo aqui hoje para responder a nossa lista de exercícios sobre polígonos. Nossa prova, relembrando aí todo mundo do IEP, primeiro ano amanhã, será na próxima segunda-feira. E aquela lista de exercícios que a gente recebeu na última quarta, nós vamos fazer aqui a resolução dela, todos os exercícios, para que a gente se ligue direitinho, veja o que errou, corrija, confirme o que acertou, para chegar na prova e ter tranquilidade, beleza? Então segue aí, dá uma olhada na resolução da nossa lista de exercícios. Primeira questão, observe os polígonos e escreva seus nomes. O que é que a gente precisa fazer? Apenas quantificar quantos lados cada figura tem. Então olha para essa primeira figurinha aí. Contamos, 5 lados, 5 penta. Então a gente está falando do pentágono. Tranquilo? Logo embaixo dela, quando a gente conta, tem 6 lados. Estamos falando do hexa. Brasil hexa, figurinha hexa. Por que 6? Hexágono. Está aí respondido a nossa segunda figura. Terceira figurinha mais embaixo. 4 lados. Aí vamos lembrar lados quadriláteros. Olha aí. Diagonais fazendo o ângulo de 90 graus, não é isso? Nós temos um losango. Voltamos lá para cima. Quando contou, 8 lados. Se tem 8 lados, octógono. Vamos findando todas as dúvidas sobre a nomenclatura dos polígonos, beleza? Embaixo dela tem mais 2 figurinhas de 4 lados. Então vamos observar cada uma delas e diferenciar. Na primeira, nós temos aí, lados paralelos, apenas 2. Os outros 2 não são paralelos. Quando a gente tem isso, a gente tem o quê? Um trapézio. E na de baixo, paralelogramo. Os ângulos não são de 90 graus, então nós não vamos ter retângulo, não vamos ter quadrado nessa história. Temos um paralelogramo. Está feito a primeira questão. Rapidinho. Segunda questão, para a gente não vacilar. Um heptágono regular de lado igual a 8 terá um perímetro igual a quanto? Então vamos só lembrar já da nomenclatura. Heptágono. Nós estamos falando de um polígono que tem quantos lados? 7. Se a gente se ligou que são 7, já é o primeiro passo. Depois, não está dizendo que ele é regular? Quando um polígono é regular é porque os seus ângulos têm a mesma medida e os seus lados têm a mesma medida. Então, todos os lados medem quanto? 8, como a questão já afirmou. Se eu tenho 7 lados na figura e cada lado mede 8, qual vai ser o meu perímetro? Vamos lembrar da fórmula. Perímetro de polígonos regulares. P, perímetro, é igual a N, quantidade de lados do perímetro, vezes L, o tamanho do lado. N vezes L vai dar o quê? 7 vezes 8. 7 vezes 8, 56 centímetros é a nossa resposta. Tranquilo? Pessoal, na questão 3 a gente quer saber o quê? A área de um hexágono regular. Então vamos primeiro lembrar da fórmula de área. A área de qualquer polígono regular será o semiperímetro vezes a apótema. Quem é o semiperímetro? Perímetro dividido por 2 vezes a apótema. A questão já nos deu a apótema, já facilitou bastante o nosso lado. E nos deu a medida do lado que esse hexágono tem. Então vamos só observar com tranquilidade. Qual vai ser o seu perímetro? Perímetro N vezes L. Se é um hexágono, 6 lados. 6 vezes 4, que é a medida do lado, 24 centímetros o perímetro. Na fórmula de área, nós temos o perímetro dividido por 2, ou seja, o semiperímetro. 24 dividido por 2, 12. 12 vezes quem? 12 vezes a apótema. Quem é a apótema? L raiz de 3 sobre 2. Se o lado é 4, ficará 4 raiz de 3 sobre 2. Opa, vamos simplificar 4 e 2? Sobrou quem? 2 raiz de 3. Então, a apótema desse polígono é 2 raiz de 3. Quando eu jogo a apótema lá na fórmula, vai ficar o quê? 12 vezes 2 raiz de 3. Resposta, 24 raiz de 3 centímetros quadrados é a área desse polígono regular. Tranquilo? Quarta questão, o que é que a gente quer saber? O valor do ângulo interno de um polígono que tem 15 lados. Primeira coisa, vamos lembrar, se o polígono é regular, todos os ângulos são iguais. Essa informação é muito importante, vamos guardá-la. Qual é a soma dos ângulos internos de um polígono de 15 lados? Vamos lembrar daquela fórmula que a gente descobriu
lá no laboratório e que diz respeito à soma dos ângulos internos de um polígono qualquer. Como é que a gente vai descobrir a soma dos ângulos internos do polígono? S soma vai ser igual a n menos 2 vezes 180, onde n é a quantidade de lados. Se essa figura tem 15 lados, nós vamos fazer 15 menos 2, que dá 13. 13 vezes 180, então a soma dos ângulos internos é de 2.340 graus. Tranquilo? Lembra daquela informação lá no começo? Se o polígono é regular, todos os ângulos são iguais, têm a mesma medida. Se esses ângulos têm a mesma medida e eu quero saber o valor de um deles, basta a gente dividir 2.340 por 15. Feita essa divisão, a gente encontra 156 graus. Esse é o valor do ângulo interno desse polígono regular de 15 lados. Beleza?